Olá pessoal, sou Leonardo, sou desenvolvedor Java, back-end, estou morando aqui em Portugal, sou brasileiro. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma palestra, né, uma aula, não sei, sobre as profissões envolvidas no ciclo de vida do desenvolvimento de software, né? A ideia é entender o processo de desenvolvimento de software, voltado principalmente para quem é leigo, curioso na área, quem está iniciando, né, quem está pensando sobre isso, ou quem é recrutador também, vai ajudar bastante a entender todas as profissões envolvidas e como elas se encaixam nesse processo. Isso, é claro, é uma visão geral, bem generalista, sobre como funciona. Cada empresa vai ter sua aplicação, de como é. A maior parte certamente vai ter menos etapas do que isso, ou não tão bem definidas, então é só uma noção geral para justamente entender como funciona, né? Inclusive, muitos profissionais vão estar envolvidos em mais de uma etapa. Eu estou trazendo aqui, em alguns lugares eu coloquei, né, sobre os profissionais envolvidos em mais de uma etapa, mas mesmo que eu não coloque, não quer dizer que não existam, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui, lembrando, é exemplificação, não são regras, então tenham isso em mente, ok? Eu vou trazer aqui uma empresa fictícia, a Nanosoft, em que Gil Bates, o seu CEO, ele quer uma nova solução de software e ele vai procurar uma consultoria para ajudá-lo, né? Antigamente, muito se tinha de pessoas que faziam, faz um sistema aí para mim, faz um site. Olha, isso até pode acontecer hoje em dia, mas são projetos extremamente raros. Hoje em dia a complexidade está muito grande para que uma pessoa sozinha consiga fazer alguma coisa significativa ou comercial, pelo menos, né? Pequenas soluções para problemas bem pontuais e específicos, tudo bem, mas soluções mais comerciais não dá mais para uma pessoa fazer em tempo útil, tempo viável sozinha. Então, normalmente uma empresa consulta uma consultoria, né, que está começando, ou desenvolve um novo time, alguma coisa do tipo, ok? Então, normalmente como é que acontece? Vem o CEO lá, tem uma ideia, ou o time na empresa tem um problema ou uma nova criação, uma coisa que ele quer fazer, e para essa solução ele vê como um software poderia ajudá-lo. Então, busca consultoria, desenvolve a própria equipe, como eu falei, e procura alguém para começar sobre isso. No ponto de vista aqui da empresa, ela vai ter bem pouco conhecimento para te trazer tudo. Então vamos lá, como começa? As 7 fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software, ou SDLC, né, Software Development Life Cycle, que são as etapas deles aí. Há muitos lugares são 5, 6, 7, enfim, depende de cada empresa como vai ser definido. Como começamos? O que a gente quer fazer? Então, vem no planejamento. Nesse estágio, né, nós devemos definir algumas coisas do projeto, que é o escopo, ou seja, o que vai acontecer, a linha do tempo, que é mais ou menos o prazo esperado das entregas de como as coisas devem acontecer, os recursos necessários, do que precisa de ambiente, de infraestrutura, talvez, de estrutura, e os custos estimados, né? Claro, não dá para estimar muito precisamente agora ainda, mas se tem uma conversa, se tem, né, espectros de orçamento se tem na empresa nesse momento, né? Uma área, alguma coisa do tipo. Então, nesse momento, vão estar muito mais incluídos os analistas de negócio, business analysts, ou gerente de produto, product manager. Então, qual é a ideia? O analista de negócio é alguém que entende da tecnologia. Ele vai ser uma interface entre a empresa e o time, nessa etapa inicial, pelo menos. Ele vai, claro, cada empresa pode definir suas responsabilidades, como funciona, né, isso sempre vai acontecer. Mas ele vai traduzir o que o cliente quer, como funciona. Porque o cliente quando vem, vocês devem ter visto algum meme desse tipo, ele quer um balanço, mas da forma como ele descreve, é uma máquina de fazer vento, não sei, é uma coisa gigantesca. Então, para traduzir isso para uma coisa efetivamente do que ele realmente precisa, ou do que já existe, né, se tem esse BA, porque senão todo cliente vai querer recriar ferramentas que já existem, soluções. Normalmente, esse analista ele vai tentar enquadrar o cliente mais próximo de uma realidade técnica. Ok? Ele é alguém da parte da consultoria ou do time de desenvolvimento. Né? Na verdade, é o meio termo, mas nesse nosso exemplo, é alguém da consultoria. E tem o gerente de produto. O gerente de produto representa a empresa. Ele representa, na visão estratégica da empresa, por que aquela solução é viável, como ela se encaixa. Né? O gerente de produto é quem determinou que uma solução de software será criada para melhorar o desempenho da empresa ou para resolver um problema, uma dor que ela tenha. Entendeu? Então, nisso daqui é determinado várias coisas: o mapa das histórias, o backlog, custos estimados também, né? Se tem um orçamento, por mais que não seja preciso ainda, se tem um orçamento do quanto se pode gastar, linha do tempo, escopo, enfim. São várias coisas desse tipo que são determinadas nessa fase inicial de planejamento. São poucas pessoas envolvidas ainda, neste momento super inicial do planejamento, que seria o primeiro contato, os primeiros contatos com o cliente. Então, começa aí. Precisamos de alguém para atuar como analista de negócios, para ser essa interface, né? Muitas vezes a empresa vai ser alguém, ou se não, vai ter alguém, ou se não vai querer contratar, enfim,
depende de cada uma, e um gerente de produto. O gerente de produto sempre é do cliente, sempre é da empresa lá que está contratando para poder, né, ter esse contato, esse aprovar, é quem paga, quem autoriza ou não, enfim, essas coisas. É, normalmente essa etapa, bem poucas profissões envolvidas, passando bem rápido. Vamos para a segunda agora, análise de requisitos. Aqui é quais são os problemas que nós temos para resolver. Então, tem os requerimentos técnicos, o tamanho do time pode ser decidido agora, quais serão as metodologias e processos de desenvolvimento, mais uma vez o orçamento, né, se vai ajustando quanto a isso, quais são as plataformas e histórias de usuário, né, que serão determinadas para a construção do software. Né? As histórias de usuário são exemplos de uso do sistema. Então, profissões envolvidas. Analista de negócio está envolvido aqui, certamente, de forma muito presente. Temos o gerente de projeto. O gerente de projeto é alguém que representa o projeto, né? Ele vai estar muito mais ligado à equipe de desenvolvimento, né? Na parte da consultoria. Então, no modelo mais tradicional, seria o gerente, um gerente comum, vai determinar tarefas, as suas atividades, vai entregar para cada um o que cada um vai fazer. Enfim, ele determina, né, de acordo com seus conhecimentos, é, como vai gerenciar o time. Nos times mais ágeis, é o papel do Scrum Master e ou Team Lead, né? Pode, enfim, cada empresa, um dos dois ou os dois, como quiser. Normalmente seria esse papel. Então, o Scrum Master, o Team Lead, ele pode ser visto também como gerente de projeto em algumas empresas. E daí, nessa parte, também se determina o dono do produto. O dono do produto é quem representa o usuário final. Então, ele é alguém normalmente da empresa, né, do contratante, do cliente, que vai usar efetivamente o software, ou que vai representar quem vai usar. Então, ele diz, olha, o fluxo da gente é assim, o botão é assim, seria mais útil se fosse dessa maneira. Enfim, tem todas essas coisas que o usuário, no final, o dono do produto lá, vai definir e vai organizar, vai determinar como fica. É, o Product Owner, o dono do produto, ele representa o cliente. O Product Manager, ele é um gerente, mas ele representa a empresa, tá? Do produto. Gerente do produto e dono do produto. O gerente do projeto, o Scrum Master, Team Lead, etc. Bem, o que se faz nessa parte, né? Se for no projeto tradicional, os requerimentos eles são definidos pela especificação de requisitos de software, um documento gigantesco, extensivo, sobre tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito, funcionalidades, como vai. É uma coisa bem difícil de lidar, digamos assim. Não é o meu estilo. É, existem situações e cenários em que isso é importante, fundamental, mas hoje em dia existe uma tendência maior para o ágil. Então, no ágil, os requerimentos são definidos por meio de um backlog, né? O Product Owner lá, o gerente de projeto e o gerente de produto podem definir de alguma maneira juntos, ou até o analista de negócio também, principalmente o analista de negócios, na verdade. Tudo que vai ser feito. O backlog é uma lista de coisas a fazer, né? A lista de to-do list lá, e vai botando coisa, e isso daí ele se define, né? O escopo, exemplos de história de usuários e componentes, coisas que vai ter para isso daí. E os processos de desenvolvimento, que é como vai ser o dia a dia, como vai lidar, como nós vamos entregar essas coisas. Tem os métodos mais tradicionais, que vem do Waterfall. O Waterfall eu acho o maior expoente, né? Tem o RAD também, enfim, tem algumas metodologias. E as metodologias muito mais populares são as ágeis hoje em dia, que é o Scrum, né? Vou até trazer um exemplo dele daqui a pouco. O Kanban, XP, gosto bastante do XP. Tem o Crystal, o Lean também bem popular para poder lidar com a atividade do dia a dia, né? Então, tem o que tem que ser feito, são os requerimentos, e como nós vamos fazer isso daqui é o processo de desenvolvimento que é definido nesse momento. Normalmente é definido nesse momento, né? Sobre as empresas aí, como vai fazer. Alguma desambiguação aqui. O dono do produto, o que é que ele é? Ele é quem representa o cliente, o usuário, né, dessa maneira. Então, ele é tático, ele está lá no dia a dia, ele não precisa pensar a longo prazo, ele vai lá, ó, é assim, quero assim, não, esse botão é desse jeito, o fluxo é esse, enfim, eu trabalho nisso, o cálculo é assim. Ele é o tira-dúvidas também da equipe. Tem o gerente de produto. Esse sim é estratégico, ele representa a empresa. A empresa terminou que, se nós tivéssemos um software desse tipo, aumentaria a produtividade, para isso aumentaria a concorrência, o lucro, a eficiência, enfim. Ele tem uma visão da companhia, né? De por que aquilo é útil. Ele não vai usar aquilo necessariamente, mas ele vê como é importante para a empresa. E tem o gerente de projeto, que esse vai estar lá cumprindo os prazos, falando com a equipe, gerenciando problemas, trazendo melhorias, enfim, ideias, sugestões, motivação.
É, é o estereótipo do cara que traz a pizza, mas eu espero que ele faça isso de uma maneira com bom senso, né? E não como um estímulo fraco para um esforço absurdo. Mas a ideia é dessa daí. Eu trouxe isso pelos estereótipos que tem, tá? Pelas piadas, beleza? E aí eu vou trazer um exemplo da metodologia ágil do Scrum, né? Por que, que existe o Scrum, como funciona? Antigamente, principalmente com o modelo Waterfall, como é que funcionava? Tem um caso até disso, né, bem comentado nas universidades, de uma empresa que disse, olha, quero um software, então vamos começar, como era um modelo tradicional, modelos mais tradicionais. Então, você quer um software, vamos conversar, ver as especificações, como você quer, os famosos pontos de função, né, que são formas de precificar o software, e o que você quer é desse jeito, é assim, é assim, é assim, vai colocando tela, se faz um documento e se passa meses, literalmente com isso. Uma empresa solicitou outra e passou meses nesse planejamento do que fazer, de como conseguir. E aí se começou a implementação. Essa implementação levou anos, 2, 3 anos, de como se faz esse software. Então o cliente pagou e foi pagando o salário de uma equipe de desenvolvedores por anos até dar uma olhada na primeira vez sobre o que seria entregue da equipe, porque todos se confiavam no documento de requisitos. E aí, quando foi entregue, o cliente disse: Olha, não é nada disso que eu queria, é quase isso. Olha, tá errado isso, troca, muda, não é desse jeito, não faz sentido, não é mais assim. Então, se pegou essas alterações do cliente solicitadas, que o cliente, depois de anos, né, tipo no produto total, sei lá, 3 anos depois que pagou pelo software, voltou, mais meses de planejamento, mais 1 ou 2 anos de implementação, e quando vai entregar para o cliente disse, olha, beleza, dessa vez agora tá certo, era isso que eu queria 5 anos atrás. Agora não é mais relevante, agora tem outra solução, agora mudou as especificações. E é claro que esse caso foi um caso extraordinário, mas coisas desse tipo aconteciam. Claro que os focos menores, mas coisas do tipo. Então, metodologias ágeis se tornaram muito popular para isso. O ágil não é rápido. O ágil quer dizer que ele consegue responder a mudanças com rapidez, consegue responder a mudanças talvez. Então, a ideia das metodologias ágeis são garantir que se possa mudar o curso rapidamente e não acontecer situações como essa. Como funciona o Scrum aí, né, mais popular? O Scrum é uma metodologia de como desenvolver, como entregar as tarefas, né, como responder de forma ágil às demandas. É, e ele funciona da seguinte maneira: tem um Product Backlog, que isso é feito pelo Product Owner, pelo Business Analyst, pelo gerente de produto, de negócio, enfim. As partes responsáveis por isso vão lá e colocam um Product Backlog de tudo que tem que ser feito. E essa lista é dinâmica, ela pode ser removida ou acrescentada conforme a necessidade. Daí, o time que vai desenvolver, que vai criar, normalmente os desenvolvedores, vai fazer a Sprint Planning. É uma cerimônia em que se define o que eles se comprometem a entregar numa sprint. E eles vão dizer, tem suas métricas de capacidade, tem um planning poker, enfim, qualquer coisa que eles queiram utilizar para definir o que eles são capazes de entregar. E no ágil, né, você tem uma premissa de que você não empurra atividades. O time que puxa, o time que diz o que consegue entregar, você confia no seu time. Se parte do princípio que você confia no time. Então, a forma que se tem dos gestores, outras pessoas poderem pressionar a entrega dessas atividades é mudar sua prioridade. Mas eles não determinam o que vai ser feito. O time puxa, né? É um time. A ideia é que o time se torne autogerenciável o máximo possível. Bem, daí eles pegam do Product Backlog, de tudo que tem que ser feito, se pega o Sprint Backlog, ou seja, o que vai ser feito, o que o time se comprometeu a entregar nessa sprint. E aí vamos para a sprint. Sprint é o período de tempo em que as métricas que as entregas são feitas, basicamente. É, o, eu acredito que o Scrum, no guia lá, ele fala de 1 semana a 3 meses, a equipe define, mas os métricas bem mais comuns são 2, 3 ou 1 mês, né? 2 semanas, 3 ou 4 semanas, são os sprints mais comuns. E aí é o time de desenvolvimento, nesse dia vai lá, tá lá fazendo o tempo todo as coisas. Uma das outras cerimônias que o Scrum tem é a Daily Stand-Up, né? A Daily, a famosa Daily. Qual é a ideia disso? Logo no início do dia, uma reunião de 15 minutos em pé, em que o time vai conversar entre si sobre o que está fazendo, o que está acontecendo, né? Para o time poder ter noção do outro. A ideia de ser em pé é de que seja rápido, as pessoas vão cansar e não vão mais querer fazer isso, e comentar sobre as atividades. Né? O clássico que as pessoas comentam é o que você fez ontem, o que você está fazendo hoje e quais são os impedimentos. Isso daí veio no guia do Scrum como uma sugestão de pergunta, e as pessoas tomaram muito isso como regra ou como um guia forte. Nas versões mais atuais do Scrum, eles nem colocam mais essa sugestão. Deixa que a equipe se torne livre para que ela determine as coisas, como fazer. E, obviamente, também hoje em dia não é mais stand-up por questões de pandemia, tem muitos trabalhos remotos, né, ou híbridos. Então,
não é dessa maneira, mas a ideia é que seja rápido, para não perder a produtividade por aquelas reuniões longas, extensas, etc. Bem, terminou o sprint, passou o período de tempo, temos uma solução. Então, uma melhoria de produto, ou um incremento, um produto feito, uma solução, e a gente vai mostrar isso para eles agora. Eles, quando eu digo eles, são as partes interessadas, os stakeholders. Então, o gerente de produto, o CEO da empresa, se for o caso, o dono do produto também vai ver, a equipe, enfim. As pessoas que têm algum tipo de relevância ou interesse em saber sobre essa entrega vão ver nesse momento. É, e é nessa cerimônia de sprint review que é exibido a entrega. Depois disso, a equipe de desenvolvimento vai fazer uma sprint retrospectiva. Eles vão conversar entre si e falar sobre o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar. Né? Como a ideia é que o time é autogerenciável, ele vai aprender com o passado, com o que foi feito nessa última sprint e comentar, olha, foi legal isso que a gente fez hoje em dia, a nossa daily foi em tal horário, fazer desse jeito, a gente usou tal metodologia, tal técnica, a gente parou um tempo para aprender, precisa parar um tempo para aprender, não precisa, alguma pessoa foi educada ou não foi educada, enfim, se comenta sobre isso para que o time decida novas práticas, né, sobre como continuar, beleza? Então, foi definido, né, nessa segunda etapa. O tamanho do time, o orçamento do projeto, requisitos, algumas coisas de backlog, colocar algumas histórias de usuário que seria massa para poder ajudar, casos de uso, escolher o Scrum para trabalhar, tem o dono do produto, né, na metodologia do Scrum. É... Enfim, e agora como é que continua? Agora é com a equipe de desenvolvimento, agora é a criação, agora é a parte técnica, agora é a parte que o cliente quase não mais se envolve. Né? É claro que ele vai se envolver da maneira, o dono do produto vai estar lá frequentemente em contato com a equipe, para a equipe dizer, desse jeito, é isso, é assim, tem certeza. É, mas agora é muito mais a parte da consultoria do cliente, desculpa, da consultoria contratada, do time de desenvolvimento. Então vamos lá. Design e prototipagem. Como a gente vai ter o que a gente quis? Então se define a estética do produto, as funcionalidades, o fluxo, a tecnologia, qual arquitetura vai ser utilizada e como se garante a qualidade dele, né? Como se garante aquilo que foi pedido. Nessa etapa, muitas profissões estão envolvidas, o dono do produto está exibindo ali, e eu vou falar sobre cada uma dessas daqui agora, né? Dar uma ênfase sobre cada um, suas responsabilidades, enfim, como funciona um pouco. Então, começando pelos designers de produto. É, tem os designers, tem UI designer, UX designer, ou design de interface de usuário, design de experiência de usuário. A interface do usuário é o que ele vê. São cores, são formatos, tipografia, essas coisas. É a estética direta da solução. E a experiência de usuário é a forma como o fluxo funciona. Então a pessoa de UX vai dizer, é melhor que este botão esteja perto disso, porque quando a pessoa for utilizar isso, vai fazer dessa maneira, essa talvez, né, conversando com o UX, com o UI e UX, mas essa cor remete a tal coisa, não, muda para isso, essa fonte também, tipografia, eles podem coisas desse tipo, né? Um exemplo clássico assim coloco como produto, né, que o UX não necessariamente é só o do software, mas é do próprio iPhone, utilizando uma frase de Steve Jobs que eu coloquei aqui, que design não é apenas o que se vê e sente, né, o que se vê e pega, também é como funciona. Então, no iPhone, digamos que o formato dos botões, tudo é uma mistura, mas a cor, o formato dos botões, essas coisas assim, a estética do sistema operacional, é o interface de usuário, e a experiência vai, além de alguns detalhes como cantos arredondados ou posições onde o botão fica, o próprio iPhone, os iniciais, pelo menos né, tempos atrás, ele tinha a restrição de a tela ser um tamanho pequeno para que uma mão você conseguisse com o polegar atingir todas as áreas do smartphone. Ele ser liso atrás, então tinha essas coisas. Então isso é experiência do usuário também. Né? Como é o fluxo, onde ele vai clicar, o que ele vai fazer. O usuário que quer fazer uma compra, como faz? O usuário que quer fazer uma consulta de alguma coisa, como faz? Então tudo isso é o UX. Ferramentas e tecnologias, Sketch, Figma, Figma é o mais popular de todos, com certeza. Papel e caneta também é utilizado, e todas essas outras que estão aí. Beleza? Garantia de qualidade. Esse é o QA, o Quality Assurance. Ele não é o tester. Então, é uma função muito mais de gerenciamento. É a pessoa que vai determinar as métricas de qualidade, as histórias, como a história é aprovada, né? Como o que determina como aprovado ou não uma entrega, questões de disponibilidade e de segurança também pode se conversar um pouco sobre isso.
Não é só fazer teste, né? Ele determina as métricas ou as referências que serão utilizadas pela equipe e pelos testes também, de como garante que uma funcionalidade foi implementada, né? A documentação, quem faz e como faz, né? Ele faz o documento de teste, enfim, os documentos de garantia de qualidade. São várias ferramentas que se utilizam para isso, é, e por mais que eu tenha escrito várias aqui também, é uma área muito mais documental, né? Pelo menos neste estágio, uma pessoa de QA tem uma função muito mais documental, dessas atividades. Bem, inteligência artificial. É, ele está nessa etapa inicial de arquitetura porque pode ser definido coisas como o que vamos utilizar, quais dados vamos consumir, então por isso eu coloquei ele logo no início, mas ele também vai estar envolvido em várias etapas aí no processo de software. O que é inteligência artificial? É quando a gente tenta fazer qualquer software, qualquer coisa que é, replique o comportamento humano. Então, em classificar, em decidir, qualquer coisa do tipo. Os algoritmos são normalmente treinados com uma base de dados gigantesca para aprender a fazer alguma coisa. Os exemplos disso que a gente tem na vida, né, são vários, você sabe, aí das lojas de compra, em que vai te recomendar o produto, do YouTube, Amazon, que vai te recomendar a próxima música, próximo vídeo, Netflix faz isso de forma muito boa, Spotify, enfim, tudo isso. Os carros autônomos é outro tipo de IA, mas são IAs para isso. Reconhecimento facial também é uma forma, né, reconhecimento de voz facial, são inteligências artificiais. Redes sociais, enfim, você já tem noção de como tudo isso funciona. Bem, existem várias profissões envolvidas nisso. Eu trouxe dois papéis fundamentais. Desses papéis fundamentais, se há desdobramentos. É, mas aqui, quais são? O engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele é a pessoa que prepara o ambiente para que o cientista trabalhe. Ele vai determinar dados que são coletados, como são coletados, como são entregues, os algoritmos que vão classificar esses dados e agrupar esses dados, né, para poder fazer alguma coisa coesa e com sentido. Ahn, ele vai determinar ambiente, claro, vai conversar sempre com o cientista e com a empresa, e com o arquiteto, mas determinar ou sugerir qual ambiente vai ser utilizado, nuvem, on-premises, né, sob demanda. hum, Enfim, ele vai preparar todo esse ambiente, né, como fazer essa coleta dos dados. E tem o cientista que vai utilizar esses dados que o engenheiro fez, esse ambiente que o engenheiro determinou, para poder criar um algoritmo de inteligência artificial. Ele vai criar os modelos, na verdade, vai treinar esses modelos, dar métricas e pesos de sucesso sobre ele, pegar os dados, enfim, e garantir e comparar também que tudo que foi esperado é que o modelo de inteligência artificial tem uma margem de sucesso aceitável, enfim, tudo isso. Daí você tem uma coisa que eu vou trazer, né, que são o machine learning, que é uma técnica e também um profissional, hoje em dia já existem profissionais específicos nisso, é, que trabalha no aprendizado de máquina, né, o deep learning, enfim, são formas de ensinar a máquina a aprender. Mas tudo isso deriva do cientista de dados. Digamos que o engenheiro ele é muito mais ligado ao desenvolvimento, apesar que, claro, ele tem que saber sobre IA, mas é muito mais ligado ao desenvolvimento de software, e o cientista é muito mais ligado à matemática, estatística e poder fazer essas métricas, né? Ou seja, um conhecimento acadêmico mais formal. Tecnologias várias aí, acho que tem um Jupyter Notebook, Python, R, enfim, muita coisa que é utilizada. Vocês estão vendo aí, o slide vai estar disponível, então vocês podem conferir depois. E cloud computing também é muito utilizado hoje em dia em nuvem, né? Existem muitas soluções prontas para isso. Bem, cibersegurança. Cibersegurança também é uma área que vai estar envolvida em todo o processo de desenvolvimento de software. Nesse momento eu coloquei, porque eles podem definir os guias, né, os guidelines sobre isso, de como vai ser, enfim, eles fazem muita coisa, é muito extenso. Eu trouxe esta abordagem aqui de mostrar para vocês entenderem, porque são nomes que vocês certamente viram, né, de como se divide esses Red Team, Blue Team, provavelmente. Então, como a gente começa? Começa pelo Yellow Team, que é o time que desenvolve, os arquitetos, os engenheiros de software que vão fazer exatamente as coisas. É, o outro time principal é o Red Team, que é o time ofensivo. É o time que sabe como se invade o sistema, que sabe as brechas de vulnerabilidade, como obtê-las, né? Como infiltrar os sistemas e vão ter essas métricas aí para testar o software entregue e sobre isso. E tem um Blue Team. Blue Team é um time de defesa. É um time que não necessariamente sabe como atacar, mas sabe como se defender, sabe tampar essas brechas, sabe como evitar problemas mais comuns, etc e tal. Toda a equipe de cibersegurança, né, o Red Team e o Blue Team, eles precisam também saber sobre legislação. Frequentemente é muito ligado de alguma maneira ou de outra. Existem os times intermediários, que aí é uma mistura, né, dos dois times. Algumas empresas vão ser papéis temporários ou permanentes, funcionários específicos, enfim.
Mas tem o Orange Team, que é o Red Team, quando ele vai e conversa com o Yellow Team. Então, essas pessoas que têm esse papel, eles vão serem evangelistas, né, no time, né, compartilhar o conhecimento para saber como se defender, né. Tem o Blue Team, quando encontra com o Yellow Team, se torna o Green, e seriam treinamentos em práticas defensivas, em como construir coisas de maneira mais defensiva, né? O Blue Team vai ensinar o Yellow como se defender de certas partes depois de verificar o código do que foi bom, do que não foi, coisas desse tipo. O Purple são a conversa entre o Red e o Blue Team. A forma clássica que todo mundo vai imaginar é quando um time tenta invadir, outro time tenta defender. Isso realmente acontece se a empresa tiver estrutura e financiamento para isso suficiente. Né? Mas assim, são conversas entre eles sobre as táticas de como se usa. O Red Team pode dizer como o invasor faz para que o Blue Team desenvolva uma metodologia para poder explicar para o Yellow Team como se defender, enfim, coisas desse tipo. E sobre isso, né, se coloca o White Team, né, tem essa roda bidimensional e tridimensional White Team, que não é o time de desenvolvimento, mas são as outras partes envolvidas. Né, o gerente, a logística, análise, compliance e segurança é, são os times não diretamente ligados ao desenvolvimento de software. Beleza? Vamos lá. O arquiteto de software. Ele é um profissional, na maior parte das empresas, bem experiente de alto nível. Ele, em muitas empresas, nem desenvolve mais, mas ele faz o desenho das arquiteturas, de como as coisas vão se comunicar, de como se conectam, de como as partes do sistema vão se envolver, né, do software. Então ele determina é, como o code review é feito, qualidade de código, métricas para isso, métricas de cobertura e testes de código, testes unitários e de integração, não necessariamente testes manuais ou automatizados que o tester faz. Desenha as arquiteturas, diz em nuvem que vai ser utilizada a arquitetura, ele define muita coisa, ele define toda a questão, todo o escopo técnico deveria, né, e na maior parte das empresas, ser aprovado antes por um arquiteto. Então ele vai conversar muito com os outros profissionais que eu mencionei para que se determine a solução, como vai ser feito. É um papel bem importante, principalmente em sistemas mais complexos. Né? Quanto mais complexo for um sistema, mais importante vai ser o papel do arquiteto nisso daí. Bem, o engenheiro de rede, ele trabalha garantindo a infraestrutura de todo mundo que vai desenvolver que funcione. Tem as questões de segurança, então são as máquinas internas, VPNs, firewall, antivírus, política de atualização, de backup, redundâncias, o compliance, né, a política, né, do que é permitido ou não. Enfim, tem muita coisa envolvida nessa parte de dentro. Né? O clássico seria, nas posições mais iniciais, é o cara do computador, que vai lá e dá o suporte imediato para com problemas mais simples, mas conforme se cresce, existe toda uma estrutura de garantia de segurança, como eu falei, né, todos os backups, tudo sobre isso, e comunicação com as clouds também. É, o papel do engenheiro, né, de nível mais sênior. Existem tecnologias, seriam muito mais do que as que eu falei antes, existem muito mais ferramentas que vão utilizar nisso, mas eu trouxe certificações, né, que são muito válidas, né, na área, né? Se alguém quiser seguir por isso, são certificações, né? Algumas empresas fazem, a Cisco tem suas certificações, a CompTIA+, SolarWinds, a Microsoft, que eles atestam que você sabe ou não fazer algumas coisas. Não há necessariamente, né, não posso afirmar que uma é melhor do que outra, são empresas que têm certificações, seus caminhos de certificações. A Cisco é uma das mais antigas, né, e muito conhecidas e até hoje muito relevantes por esse motivo. Mas não quer dizer que as outras sejam piores do que isso de forma alguma. A CompTIA+, inclusive, está crescendo bastante. Beleza, pronto. Feito isso, agora sim, né, que a gente explicou, tem esses conceitos, vamos passar para o desenvolvimento e implementação. Nessa fase, né, para acompanhar o processo de criação, vai ser através do dono do produto, em que a gente vai fazer, enfim, esse acompanhamento, essas entregas e tudo isso. No final de cada sprint você tem as entregas para os stakeholders, mas durante o dia a dia vai ser o dono do produto que vai ser envolvido no processo. Bem, desenvolvimento e implementação, né? A gente agora vai criar o que a gente quis, o que foi definido antes naquelas etapas. É a parte mais difícil e potencialmente com o maior risco do ciclo de vida do projeto. Né? O desenvolvedor fazer alguma besteira aí, enfim, não está como tá, não deveria ser as coisas não deveriam acontecer como deveriam. É o estágio que mais consome tempo também de criação. E é nesse momento que começa a forte procura, né? Como já se definiu a equipe, já se tem a procura de quem vai ingressar na equipe para poder fazer essa construção do software. Vamos lá. As funções envolvidas são essas. Normalmente, né, são as definições clássicas das funções e dos tipos de software, digamos assim. Então, o desenvolvedor desktop, tem o desenvolvedor DevOps,
não desenvolvedor necessariamente, mas alguém de DevOps, DevSecOps. O DevOps é que vai cuidar do pipeline, eu vou falar sobre ele. O DevOps e DevSecOps é basicamente a mesma coisa, mas quando você coloca o DevSecOps ou até outras siglas, é que você quer dizer que a sua empresa dá uma prioridade para a segurança, né? Ela está desde o início, está envolvida em todas as etapas da entrega. Então é uma forma de você falar disso daí. O DevOps está muito relacionado à cloud, né? Que é outra área de desenvolvimento, né? Hoje é meio que uma área específica de tanto conhecimento que tem, mas também não, ele vai muito para o back-end, né? O back-end tem muita ligação com o cloud hoje em dia, né? Nas aplicações mais comerciais, mais modernas. É, enfim, o back-end é quem faz as coisas por trás do pano, eu vou falar sobre ele. O front-end é quem faz a visão. E tem o full stack, né? O mobile e o full stack são um tipo. Eu vou falar mais sobre eles bem em breve. Bem, agora sim vamos explicar as profissões. Porque algumas das coisas que eu vou trazer aqui são frameworks. Então, desenvolvedor front-end. Ele é quem faz a parte que o usuário vê. Né? Ele é quem implementa as questões de UI, de interface, de user interface. Ele cria a aplicação que os usuários vão ver, vão interagir. Ele consome APIs normalmente. Eu costumo dizer que ele desenha com texto. Então, é quem faz a parte visual do site. Essa parte prioritária do desenvolvedor front-end, é isso que ele faz. Né? São as ferramentas e tecnologias que ele utiliza. É, frameworks e linguagens de programação. Bem simples que o front-end faz de explicar. Assim como é bem simples de explicar o que um back-end faz. O back-end faz, ele é responsável pela parte que você não vê. Então, são as requisições, a segurança, o acesso à base de dados principalmente, implementa as lógicas de negócio, regras de negócio. Né? Ele trabalha lá do servidor e ele é quem tem aquela tela preta assustadora que você vê, né, em muitos dos filmes, são pessoas do back-end. É claro que ninguém desenvolve como os filmes fazem, esqueça aquilo completamente, não é daquela maneira que é. A minha parte de desenvolvimento do software, você com a mão aqui pensando. Ah, mas é isso que o back-end faz, então ele verifica, ele faz as requisições. Então, por exemplo, uma aplicação de banco, quando você vê lá todos os botões, vai fazer uma transferência, você está olhando e tudo aquilo foi feito pelo front-end, né? E quando você quer fazer a requisição, que você aperta um botão e você vai lá verificar se tem aquele saldo, se vai enviar para o próximo tudo isso, é o back-end que faz isso daí, tá? Ali que é responsável por essas partes por debaixo do pano. E eles também são as pessoas mais legais e bonitas que você vai encontrar em todos os desenvolvedores de software, com certeza. Essas são tecnologias aí popularmente utilizadas é, pelo pessoal do back-end. Bem, o full stack, né? O reino do full stack. Existem várias profissões que podem ser chamadas de full stack, né? Eles trabalham em áreas em que a parte do front e do back não são claramente separadas, né? Isso não significa que eles saibam mais do que o outro, é um conjunto diferente de conhecimentos, né? Para uma plataforma mais limitada, ou alguém que não quis se especializar, quis ser super generalista também, né? Não quis se especializar em desenvolvimento back-end ou front-end, né? Que são os desenvolvimentos mais comuns. Então, o web, o full stack web é uma pessoa que faz tudo. Ele faz tanto a regra de negócio quanto o front-end, utilizando uma stack, normalmente JavaScript ou Python. Isso não quer dizer necessariamente que ele saiba mais ou que saiba tudo. Existem funcionalidades para isso, existem motivos para isso, mas ele consegue resolver os problemas mais comuns, né? Normalmente ele não se especializa. Eu falo isso pelo menos uma pessoa que se diz começando com um full stack. Claro que depois de 5 anos de experiência, 6, essa pessoa vai saber bastante, sim, vai poder, né, representar muito do que precisa do front e do back. Mas o profissional inicial, normalmente ele sabe fazer soluções rápidas e mais simples do que precisa, né? Para alguém que está começando como full stack web. Tem o mobile, ele é aquela área que é super conjunto com o outro, assim como o desktop também. Então, é difícil, às vezes até inviável, separar. Então, eles são chamados também de full stack, que precisa saber das duas coisas, né? Como faz e como usa os recursos disponíveis, tanto da máquina quanto do mobile. Beleza? Esses são os desenvolvedores full stack. Bem, nuvem. Nuvem, como eu comentei anteriormente, é o computador de outra pessoa. Se utiliza recursos computacionais de outro lugar. São aplicações, então o Office 365 está na nuvem, enfim, vários e vários serviços de compra, etc e tal, que estão lá, você já pega a aplicação final, ou plataformas que fazem de autenticação, de banco de dados, né, de acordo com o nível que você vai utilizar disso, mas são plataformas que você utiliza parte da estrutura, né? Você utiliza parte do serviço pronto, não é o serviço pronto como aplicação, mas ele dá um suporte muito grande para você fazer o seu desenvolvimento. E você também pode usar na nuvem a infraestrutura. Você pode utilizar o recurso mais básico dela, lá tudo desde o zero, para ter o maior, tipo, não usar seus recursos, usar os recursos dele, você usa tudo, né? Tipo, os seus recursos mais independentes, eu quero dizer, né? Você tem toda a base, você constrói tudo, você só utiliza mesmo a infraestrutura dele, só utiliza a máquina dele, só utiliza o poder computacional, né? São formas de utilizar a nuvem. Esses são os maiores provedores, né?
os mais populares. E a nuvem surgiu quando, pelo menos a história mais popular, da Amazon, que durante a Black Friday comprou uma série de máquinas para poder desenvolver, para poder suportar a Black Friday. E aí que passou a Black Friday, ele foi com aquelas máquinas e dizia, e agora, o que é que a gente faz? E aí se deu essa ideia de sublocar. Já existiam já, né, os serviços de alocação de máquina, obviamente, de você utilizar serviços de nuvem no Brasil. Eu não vou falar nome de marca, mas não, vou assim. A Localweb é bem popular, bem antiga nisso daí. Tem HostGator, enfim, tem várias outras empresas que fazem isso, essa alocação, mas aí a Amazon começou a desenvolver os serviços de fracionar mais ainda e transformar isso não só no serviço de usar a infraestrutura, mas como utilizar plataformas e aplicações e outras funcionalidades na nuvem. Né? Foi o começo e hoje em dia essas são as empresas mais populares aí que têm soluções em nuvem. Por que a nuvem é tão utilizada? Você paga só o quanto usa, então se você precisar fazer alguma coisa agora, quero botar um sistema no ar agora, na maneira tradicional, pega toda uma máquina, bota, conecta na internet, faz seus VPNs, firewalls, etc e tal, e bota. E todo o custo dessa máquina, dessa estrutura, de esperar a máquina chegar. Aqui você paga só o que você usar, tá ali, tá pronto. Né? É muito do custo. Escalabilidade, então, antes você quer aumentar a sua capacidade de atender mais requisições por segundo, então você bota mais memória RAM e processador. Na nuvem, não. Ele faz isso, é transparente, você nem sabe o que é. E ele aumenta os recursos de acordo com a maneira deles, né? Instanciando mais máquinas. Tem a elasticidade, que ele diminui os recursos que você está utilizando, disponibilidade. Vai ter uma empresa responsável por garantir redundância e backup dos seus dados e tal. Claro, tudo isso é ajustado e contratado também individualmente, mas ela vai garantir que vai estar muito mais disponível os seus dados. Né? Tem a performance, você pode contratar a performance que você quiser, virtualmente infinito. Segurança, é muito mais seguro na questão de atualizações de software e questões internas, né, ao ambiente em que sua aplicação roda. Mas é claro, a internet você precisa. A internet é o Velho Oeste, né? Então você precisa ter atenção às suas portas e proteções internas do mesmo jeito. Né? Vai dar uma confiabilidade muito alta, como eu te disse, em toda a empresa por trás, redundância, aplicação que você pode ter sobre isso daí, a não ser você contratar por serviço, não uma máquina num lugar. E tem a produtividade, porque você faz as coisas e você pode testar na hora. Pô, preciso de uma máquina nova para testar isso aqui agora. Tá, beleza, 1 minuto fiz. E não como era antigamente, vou solicitar um orçamento, etc e tal. Beleza? Pronto. Só falta testar, né? Isso é uma piada. Uma solução não está pronta se ela não foi testada ainda, tá? Então, no máximo que a gente pode dizer é que ela está pronta para ser testada, mas um software só pode ser entregue quando ele tiver passado pelo teste, pelo menos um software com mínimo de qualidade. E aqui nós vamos para o testes. A gente se pergunta, atingimos o que queríamos? Nessa etapa tem que ter certeza de que tudo foi feito como requisito, né? De como foi decidido anteriormente, se mostra defeitos, né? Se define sobre a automação de testes ou não, enfim. Já foi definido antes com o QA e agora a gente vai fazer os testes efetivamente. Como funciona? Tem o analista de QA, como eu comentei, ele vai estar envolvido nessa etapa também. Tem o engenheiro de teste. O engenheiro de teste é a pessoa que vai efetivamente testar, né? Começa com um teste manual, tem testes exploratório, enfim. Ele vai verificar se tudo está de acordo com o que foi definido, vai ter as métricas, vai escrever os relatórios sobre isso e vai verificar a usabilidade, funcionalidade, segurança, se for um critério que ele possa testar. E vai garantir que tudo aquilo foi atingido, né? Em empresas que se tem uma mudança muito grande dos requisitos das atividades, só um engenheiro de testes comum, ou, né, enfim, um engenheiro de testes, não sei, é comum, como eu chamaria, vai ser necessário. Mas algumas empresas, na maioria, eu acho, na maioria que eu passei pelo menos, o ambiente não varia tanto assim. Então, fazer testes manuais a cada nova funcionalidade para garantir que funcionalidades novas não quebraram funcionalidades antigas, né? É muito custoso fazer isso manual. Então, se fazem testes automatizados. Então, existem os engenheiros de automação de testes. É, Eles são engenheiros que vão fazer softwares que testam simulando o comportamento humano, simulando clicar aqui, ver se a base de dados está assim, se foi feito isso, né? São um programa que ele vai fazer lá e vai testar a aplicação a cada novo incremento que for feito na integração contínua lá na pipeline. Ele vai adicionar uma etapa sobre isso para testar e garantir que está tudo feito. Normalmente o caminho é esse, né? Faz primeiro os testes manuais, né? É porque manuais é a forma de falar, não quer dizer que é tudo na mão só clicando, mas os testes manuais e depois, se for uma questão mais estável, você faz os testes automatizados, né? Seria um fluxo bem comum, para garantir uma qualidade de software. Beleza? É assim que os testes trabalham. Então pronto, agora sim. Foi feito, foi testado. Como é que a gente exibe? Na Sprint Review, como é que eu vi. Né? Na Sprint Review foi visto e agora como é que ele vê isso no ar?
Pronto, agora é a magia do DevOps, né? Que é a implantação. Agora a gente começa a usar tudo que a gente fez. Então é implantar o ambiente de produção, usuários podem começar a utilizar o produto, né? E a disponibilidade dele. Lembrando, o DevOps estava envolvido antes. Todas aquelas pipelines que eu comentei, que a pessoa vai passar tudinho, tanto que estava na etapa de implementação, só vou explicar sobre eles agora. Eles estavam lá, criando as pipelines, verificando as seguranças, redundâncias, enfim. Eles cuidam de todo esse ambiente, né? O DevOps são as pessoas que a gente quer ter por perto. O DevOps existe para facilitar o trabalho de todas as outras pessoas envolvidas na área. Então, cuidem dessas pessoas aí. Beleza, cultura e história do DevOps. O DevOps iniciou como uma cultura. Ele não deveria ser um cargo, ele deveria ser uma ideia, em que tem um conceito de várias coisas, né? Da entrega rápida, software seguro, metodologias para poder facilitar e unir, né? As pessoas. Porque antigamente como era? Tem o time de desenvolvimento e o time de desenvolvimento e operações. Claro, DevOps, desenvolvimento e operações. O time que cria as coisas e o time que bota as coisas no ar. E quando você tinha um problema, era clássico a culpabilidade. Culpa sua, não, foi você. Ajuda sim, não ajuda. Deve ser, eu tenho que receber dessa maneira. O cara diz, olha, eu tenho que entregar dessa maneira. Enfim, DevOps, a ideia cultural era unir essa pessoa, né, essas pessoas, fazer com que o desenvolvedor entendesse mais da operação e a operação entendesse mais de desenvolvimento de software. Então era uma cultura muito mais harmônica, né? Ele tem várias práticas aí de CI/CD, de fazer a infraestrutura como um código, né, utilizando muito da nuvem, né, poder fazer o código para instanciar as máquinas que se precisa, colocar testes automatizados para garantir a qualidade, enfim, tem muita coisa, agilidade. Ele entende e aceita os erros como uma coisa normal. E a ideia da cultura do DevOps é entregar, vocês entenderam o que eu quero falar? Isso daqui de maneira mais rápida, mais eficiente e remover esses atritos. E aí dessa cultura se uniu, hoje em dia, né, os profissionais, o engenheiro de DevOps ou Site Reliability Engineer, que é, enfim, eu não sei a tradução para isso, mas o que eu vou dizer é que na prática são a mesma profissão. São a mesma profissão na prática. Tem algumas mudanças específicas de acordo com a empresa, mas é a mesma coisa. Então eles atuam fazendo isso, garantir que tudo fique no ar, né? Independente da quantidade de carga que se receba e até remotos, porque ele que vai lá e garante a redundância das coisas do sistema no ar, ele constrói as esteiras, faz as respostas aos desastres. Eles são as pessoas que também são chamadas quando o sistema para de funcionar de madrugada, né, nas empresas que têm esse tipo de importância, eles são lá. E faz tudo isso, né? Ele garante que o sistema vai estar rodando e atendendo tudo que foi especificado a maior quantidade de pessoas possível. Bem, são as ferramentas que ele utiliza e essa é a profissão. Beleza. Massa. Funcionou. Tá feito. Paga, esquece, nunca mais olha, o software tá no ar e acabou. Não é assim. Infelizmente. O software sempre precisa de uma melhoria, de uma manutenção, de uma correção, de um ajuste, de uma adequação à nova legislação, à realidade frente do mercado. Então, o software nunca está entregue. Né? O software ele sempre está ele está sujeito a melhoria e inovação. E é nessa parte que tem a última etapa, que é manutenção e melhoria, né? Para a gente ficar mais próximo ainda do que a gente quer. Então a gente tem uma metodologia chamada, né, que é Build, Measure e Learn, então construir, medir e aprender com isso daí. E daí também vem a filosofia do DevOps, né? Esse símbolo é um símbolo muito relacionado a DevOps, que é as etapas de lançar, implementar, né, operar, monitorar, enfim, mas tudo se retroalimenta, é infinito o ciclo, né? Tudo que vai ser feito. Então, essa é a ideia de um software hoje em dia, e por isso os profissionais ficam sempre nas empresas, que o software está sempre melhorando, sempre modificando, sempre tem funcionalidade, sempre tem coisa de ser adicionada ou corrigida. Mesmo que mais ou menos lenta, mas sempre tem. Certo? Algumas menções honrosas de profissões que eu não coloquei aqui. Analista de dados. O analista de dados ele não é um desenvolvedor, mas ele é quem consome. Então, todos aqueles dados que tem lá, que foram consumidos, que foram criados, desculpa, pelo pessoal da inteligência artificial, principalmente, ou a base que tem lá, que a pessoa do back-end foi e deixou disponível. O analista ele vai pegar tudo e colocar de uma maneira útil para as pessoas do negócio. Ele vai interpretar aqueles dados, criar relatórios, criar dashboards e poder exibir. É assim a atividade do analista de dados. Ele consome os dados e exibe os dados, né, para as partes interessadas. E tem também os profissionais de sistemas embarcados, né? Os sistemas embarcados é uma área bem específica assim de software, de como se faz, porque ele não se encaixa necessariamente nesse ciclo de vida, e eles utilizam sim aqueles documentos de requisitos que eu comentei anteriormente, e eles constroem aplicações que são embarcadas, que são, digamos assim,
não conectadas à internet, que são software que tem que ter uma definição de pronto, elas que vão. É, claro, tem desenvolvedores de jogos, mas os jogos são exemplos disso. Hoje em dia não tem muita atualização, mas há tempos atrás, nos tempos do Super Nintendo e coisas do tipo, tem que fazer aquele software, tem que estar pronto. Então ele está embarcado, e aquele dali é ligado muito próximo ao hardware, né? São recursos limitadíssimos, são pessoas que trabalham com eficiência acima de legibilidade de código, coisas desse tipo. Sistemas de airbag, sistemas de controle de avião, são sistemas prontos, assim, eles têm que ter, têm que estar prontos. Quando dá um problema no sistema embarcado, é recall, chama todo mundo de novo para poder colocar outro firmware nele lá. E é isso. Muita informação para absorver. Espero que eu tenha explicado para vocês, ter entendimento sobre isso, que não tenha sido entediante. E quem quiser mais informações sobre várias outras siglas de trazendo tecnologias, tem essa playlist aí do CDF, no canal do YouTube lá, bem interessante. Eu vou dar um jeito de colocar o link para vocês terem acesso. Se não tem acesso ao PowerPoint aqui, o slide, vocês vão ter acesso a isso também, para vocês poderem clicar lá. Para dar uma olhadinha, tem vários termos lá, muito, muito bom. E eu peço que, por favor, pausem o vídeo agora, dê uma lida nesse QR Code daí, ou então digite esse link que está escrito e me deem feedback pela palestra. É fundamental. Eu sei que eu estourei o tempo. Eu tentei gravar mais de uma vez. Desculpa, eu não consegui ser mais rápido do que isso. E o feedback para vocês é fundamental. Para vocês é uma frase, 1 minuto, 2 que vocês vão gastar. E para mim é muito, muito importante para poder trazer mais conteúdo com melhor qualidade. E mais sobre mim, para quem quiser saber aí, Leonardo de Souza, esse é meu Linktree, tem tudo lá que eu tenho de alguma forma na vida. Eu sou um desenvolvedor nerd, eu digo que eu sou nerd antes mesmo de ser brasileiro ou pernambucano. Estou morando aqui em Portugal agora e participo do canal do YouTube aí do Sertão Será Cloud, junto com o Cláudio. Tem algumas contribuições lá, tem um blog pessoal que está bem parado por alguns diversos motivos, mas vai voltar. E participo também de algumas comunidades de desenvolvedores, principalmente a Ditadura da Minoria, né, que foi inicialmente criada por Uni Oliveira, de um livro que ele lançou lá do Universo da Programação, e agora se tornou outra coisa. E sou nerd de jogo tabuleiro e RPG majoritariamente. É isso, um QR Code também para esse meu Linktree aí, quem quiser, preferir o QR Code ou digitar o link para poder ter acesso a mais coisas comigo. É isso, pessoal. Muito obrigado e espero que tenha sido um ótimo aproveitamento. Até mais e falem comigo, principalmente se vocês pegaram a referência daquele até mais e obrigado pelos peixes. Se você soube isso, por favor, entre em contato. Valeu, obrigado pela paciência.